Fala, molecada, estamos aí de novo aí nas nossas videoaulas da quarentena e esperando passar essa situação ruim aí e sinistra, tá? Da melhor maneira possível. Vocês podem ver aí que eu tô tentando evoluir um pouquinho nos vídeos, na medida do possível, sempre fazendo tudo no quebra-galho, tá? Sem ter que investir muito, porque a gente não tem muita coisa para poder investir. E chamar mais atenção, né, para as videoaulas, porque matemática a gente sabe que já não é um negócio muito legal. Já tem gente que já não gosta muito, já não é uma matéria muito agradável. Então a gente tenta transformar aí da melhor maneira possível, tá certo? Então vamos lá, chega de blá blá blá. Na nossa última aula a gente viu o MDC, né? Então lembrando, o que é o MDC? É o máximo divisor comum, tá certo? Entre dois ou mais números. Lembrando, o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito. O que isso significa? Tem fim, tá? Conjunto finito. Você é perfeitamente capaz de listar os divisores para mim quando eu pergunto para você. Agora, no caso dos múltiplos, o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, tá? Ele sempre começa do zero e você vai pegar o número em questão e vai estar multiplicando pelos números naturais para poder determinar esse conjunto de múltiplos. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, então eu sempre vou ter um próximo múltiplo de um número. Exemplo, se eu pegar o 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante, tá? Então, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, tá? Você só é capaz de determinar um mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4 números, quantos forem. Tá certo? Nesse vídeo aqui, ele é bem curtinho, a parte teórica, porque o MMC ele é bem, vamos dizer assim, autoexplicativo. Se você ler o que é um mínimo múltiplo comum, você já entende. Basta você saber a diferença entre múltiplo e divisor, que eu acabei de explicar para vocês. Tá certo? O nosso objetivo aqui é estar fazendo uns exercícios para poder praticar essa parte aí de múltiplo, tá? De MMC. Beleza? A gente vai ver na prática aí onde que se aplica isso. Olha esse exercício 62. Em certo país, as eleições para presidente ocorrem a cada 4 anos. Para senador, 8 anos. Em 2014, as eleições coincidiram, ou seja, presidente e senador foi junto, tá? Determine os anos das 4 próximas vezes em que elas voltarão a coincidir. Então é o seguinte, a gente pode escrever isso daí que ele acabou de falar. Vamos lá. Questão 62, 2014, eu tenho presidente e senador, tá certo? Repara, presidente e senador, eles são múltiplos. 4 vezes 2, 8. O que isso significa? Que na próxima eleição de presidente, mais 4 anos. Mais 4 anos, eu tenho uma outra eleição de presidente. Então, 2014 mais 4, 2018, certo? 2018 mais 4, 2022, certo? O que significa? Que a cada duas eleições de presidente, eu tenho uma eleição de senador. Eles são múltiplos. O 8 é o dobro do 4. Então, para eu ter uma eleição de senador, eu tenho que ter eu tenho que ter duas eleições de presidente, tá? E eles vão estar se coincidindo, são múltiplos, sempre de 8 em 8 anos. Sempre que eu tenho eleição de senador, eu vou ter eleição de presidente também, tá certo? O próximo de presidente aqui é mais 4 anos, 2026. Mais 4 anos, 2030. Presidente, eu vou ter o quê? Senador também, tá? Porque tá indo de 8 em 8, tá certo? Então, 2022 mais 8, 2030. E é justamente o que ele quer aqui, né? Ele quer saber
as 4 próximas coincidências. 2014 ele já te deu, então a gente vai estar somando de 8 em 8, tá? 2014 mais 8, 2022, mais 8, 2030, mais 8, 2038, mais 8, 2046. Tá certo? Então, sempre que eu tenho senador, eu vou ter presidente. Senador, presidente, senador, presidente. Tá certo? Conceito de múltiplos, beleza? 63. Determine os múltiplos do número 6. Lembra que eu acabei de falar para vocês. Os múltiplos, pessoal, eles são infinitos. Então não tem como você chegar aqui e escrever todos os múltiplos de 6. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso na hora de escrever isso daí. Você vai colocar os 5, 6 primeiros, tá? 0, 6, 6 mais 6, 12 mais 6, 18. Ele fez isso aqui, ó. O programa fez esse treco aqui, tô doido. Essa barra extensa aí. Então, perdão, até perdi o raciocínio aqui. 0 vezes 6, 0 vezes 1, 0 vezes 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30 e reticências, porque são infinitos. Um dia eu vou conseguir fazer essa chave aqui para a direita. Não consigo nem no papel, quem dirá aqui. Múltiplos de 9 vai ser a mesma coisa, tá? M, 9, 0, universal, 0 de todos, tá? O próprio número, depois você vai somando, 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36, mais 9, 45, e assim por diante, tá? Não tem um número fixo pra gente escrever aqui não. Coloca aí os 4, 5 primeiros, tá certo? C. Os múltiplos comuns dos números 6 e 9. É até interessante você tá colocando aí, né, bastante número, por quê? Você acaba enxergando aí quem é que é comum, né? O 0 serve para todos, então o 0 tem que ser comum. Beleza? Aí, ó, 6, 12, ó, 18. Tá certo? 18. Ó, por isso que eu digo que tem que ter bastante. Faltou aqui, ó. Quanto que é 30 mais 6? 36. Por que eu fiz questão de botar esse? Porque já é o próximo número. O que está acontecendo aqui, ó? 0, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, tá? Tive que dar um pause aqui porque minha mulher estava pedindo ajuda aqui com meu filho. 54 e assim por diante, tá? Ou seja, está indo de 18 em 18, beleza? Por quê? O mínimo múltiplo comum, com exceção do 0, é o 18 entre eles, tá? D. O menor desses múltiplos comuns diferente de 0. Acabei de falar. 18. Beleza? Vamos para a próxima. O dono da cantina da escola gosta de complicar as coisas. Quando lhe perguntaram sua idade, ele respondeu: tenho mais de 40 anos, menos de 50 e minha idade é múltiplo de 3 e de 8. Qual a idade dele? Basta você determinar os múltiplos de 3 e de 8 e vamos verificar qual o número que está entre 40 e 50. Tá certo? É leitura e interpretação. Eu canso de falar para vocês aí, o problema da matemática é justamente o português, porque nós temos a dificuldade de interpretar as coisas. Eu me coloco nessa daí também, tá? Porque a falta de leitura ao longo dos anos, ela acaba fazendo isso aí com a gente, tá? Eu sou uma pessoa que, infelizmente, não fui muito de ler. Eu passei a ler as coisas depois de velho, depois que eu comecei realmente a estudar, quando eu entrei no curso superior. Isso daí me faz muita falta, tá?
Hoje em dia eu sou um estudioso da matemática, então eu acabo interpretando as coisas mais fácil porque eu já vi 500 exercícios parecidos com esses, tá? É aquele lance da prática, né? A prática leva à perfeição. Então vamos lá, múltiplos de 3. Tá? A gente tem que chegar ali, ó, mais ou menos entre 40 e 50, tá? 3 vezes 2, 6. Hoje eu tô pra lá. Vezes... Tem alguém me ligando? 3 vezes 3, 9. A gente vai somando aqui de 3 em 3, tá? 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Vai faltar espaço aqui, vou continuar para baixo. Como é que eu posso escrever isso aqui? Vai, vamos lá. 33, 36, a gente está chegando lá, ó. 40, 43, 47, 50. Não, calma aí. Alguma coisa errada aqui. 50 não divide por 3. 36. Eita, ferro, pulei aqui, eu fui para 4. 33, 36. Ei, professor. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho e já volto. Professor burro. Acontece, tá, pessoal? Tô distraído aqui com um monte de coisa. 36 mais 3, 39. Agora sim. 42. Olha aí, ó. 42 mais 3, 45. 48. Não vou nem continuar, por quê? Ele falou que é menos de 50, né? Então se somar mais 3 aqui vai para 51. Então os números que eu quero, os possíveis números que eu quero estão aqui. Tá certo? E a gente tem que ver aqui os múltiplos de 8 que estão aqui. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o 3 com o 8. Claro que não tinha essa necessidade de eu chegar aqui e ficar escrevendo, né? Um por um. Era só você olhar na tabuada lá do 3 e você vir multiplicando os números sem escrever isso tudo. Tá certo? Eu fiz questão de escrever aí pra vocês verem um jeito, vamos dizer assim, o feijão com arroz, né? Como é que você chegava, como é que você chegava lá. Tá certo? Nossa, minha garganta tá péssima. Então, o 8, o que eu posso fazer? Para saber se é múltiplo, basta eu tentar dividir, né, esses números por 8. 42 ele não divide por 8. 45 não divide por 8, mas o 48 divide por 8. Tá? Eu sei que ele é múltiplo. Ou eu faço desse meu jeito, vamos dizer assim, meu jeito lento, né, de chegar lá, que a gente vai somando aqui de 8 em 8. 0 mais 8, 16 mais 8, 24 mais 8, 32 mais 8, ó. 40 é a tabuada do 8. Tá certo? Olha o 48 aqui, ó. Tá? Então você tem esses dois modos aí. Beleza? Você tem que fazer isso aqui com bastante calma, né? A gente está aprendendo a fazer as coisas. Você vai ter que pegar e fazer com calma mesmo. Tá? O ideal é que você tente fazer sozinho, sem calculadora, sem nada. Tá certo? Vou apagar aqui e já volto. Vamos lá. 65. De uma rodoviária parte um ônibus da empresa X a cada 20 minutos, de 20 em 20. E um ônibus da empresa Y a cada 45 minutos. Essa questão é um clássico, tá certo? Ela aparece muito. Supondo que esses dois ônibus partam juntos às 8 horas da manhã, depois de quantos minutos os ônibus das duas empresas partirão juntos novamente? A que horas os ônibus partirão juntos novamente? Você tem que se ligar no seguinte. Ele está falando para você que ele parte, os dois se encontram, vamos ver aqui, ó, X e Y, 8 horas. Ligando de novo, às 8 horas, certo?
E deixa eu tirar aqui, tá dando ruim aqui. Às 8 horas da manhã. Um vai de 20 em 20 minutos, o outro vai a cada 45 minutos. Então a gente precisa saber os múltiplos dele, dos dois, tá? Que é para saber qual é o próximo encontro deles. Então é o seguinte, o x, se eu fosse escrever isso daí, só um minutinho aqui, pessoal. Voltei, tive que desativar aqui a notificação que está o tempo todo aqui fazendo esse barulho. Então o x ele vai de 20 em 20. Então essa daqui foi uma primeira partida, a próxima partida dele é só daqui a 20 minutos. O y é só daqui a 45 minutos. Então mais 20 minutos. Esse cara aqui, 45 minutos. A próxima partida do x está aqui antes ainda, né? 20. Ou seja, 0, 20, 40. São os múltiplos de 20, tá? Se eu for escrever aqui os múltiplos de 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, tá? São infinitos. Vou escrever aqui os múltiplos de 45. Porque é do outro, né? 0, 45, mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, dá 180. Vamos prestar atenção nesse 80, 180 e nos múltiplos de 20. A gente sabe que eles têm que coincidir, né? Então, para eu determinar, sem ter que fazer o processo, né, de decomposição, a gente está evitando aqui ao máximo. É por isso que eu estou escrevendo esses números todos. Deve ter gente aí que já deve estar pensando assim, pô, faz logo a decomposição, pô. Muito mais fácil, muito mais prático. Eu estou tentando seguir a ordem didática aqui do livro, né? Estou tentando seguir mais ou menos o que ele pede. Até porque a decomposição, vocês veem que vai vir aqui embaixo, tá? Para eu tentar fazer isso daqui sem escrever essa decomposição, eu tenho que colocar múltiplo por múltiplo lado a lado, tá? Então, pelo correto seria eu pegar esses múltiplos do 20 e até chegar no 180, tá? Aos olhos mais atentos, os múltiplos do 20 é o quê? É 2 vezes 10, tá? Então, para ser múltiplo, ele tem que dividir, tá? Pelo 20. Então, qualquer número que aparece ali nos múltiplos de 45 que divide por 2 e divide também por 10, ele é um múltiplo de 20, tá? Porque divide por 20. Perdão. E vamos tentar entender o que está escrito aqui. O 2, para ser divisível, ele tem que ser par. E para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Repara que a gente faz o tempo todo nesse critério de divisibilidade que a gente está usando, para poder facilitar as nossas contas. Para você não ter que ficar fazendo esse jeito burro de colocar número a número lado a lado. Você vai demorar 30 minutos para poder fazer um exercício. E se você soubesse isso daqui, você ia levar, sei lá, 1 minuto. Para você não ter que ficar tentando dividir todos os números sem ter essa necessidade. Literalmente, você não tem essa necessidade de ficar dividindo os números. Tá certo? Se você colocar aqui, ó, múltiplos de 20, a gente parou lá no 120, né? Vamos lá, 120 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, olha ele aí, 180, tá? Então, quando eu fiz os múltiplos de 45, eu vi que eu tinha lá o 180, eu já me liguei, pô, calma aí, 180 é par, divide por 2, e divide por 10 também, por quê? Terminou em 0.
Logo, 180 também divide por 20. Tem resto zero, tá? Ó, corto 0 com 0, 18 por 2, 9. Resto zero. Beleza? Então, vamos aproveitar esse OBS aqui que eu acabei de fazer com vocês. Isso aí, de repente, facilita um pouquinho as contas de vocês. Tá certo? Voltando para o exercício. Então, os ônibus X e Y, eles partem às 8 horas da manhã. Tá certo? Só daqui a 180 minutos é que eles vão se encontrar de novo. Aí é que tá, 8 horas mais 180 minutos. Eu vou ter que converter isso daqui. Tá certo? Como que eu converto de minuto para hora? Lembra? A cada 1 hora eu tenho 60 minutos. Tá? Então, se a cada 1 hora eu tenho 60 minutos, 180 dividido por 60 dá 3 horas inteiras. Tá certo? Eles vão coincidir a partida deles a cada 3 horas. Tá certo? Vamos ler de novo lá o exercício para saber direitinho o que ele quer. Ele fala aqui, ó. Depois de quantos minutos os ônibus das duas empresas partirão juntos novamente? Então, resposta. Já está até em minuto, né? 180 minutos. Ok? Primeira resposta. São 2 perguntas. A que horas os ônibus partirão juntos novamente? Se a cada 3 horas eles se encontram, eles partiram às 8 horas juntos, 8 mais 3 quando for 11 horas da matina. Tá certo? Então, as duas soluções aqui para vocês. Beleza? Então, pessoal, eu quero até aproveitar o espaço que eu estou tendo aqui no vídeo. De repente tem muito pai e mãe aí que está assistindo o vídeo com vocês. Eu queria pedir desculpa aí pela aula também, porque hoje eu não estou me sentindo muito bem, não. Não é nada muito grave não, mas pô, minha garganta tá pegando muito, cara. Eu tô dormindo, as noites estão ficando muito secas. Eu fico falando pra caramba aqui dando aula, tô tendo que gravar vídeo atrás de vídeo. E lembra que professor não dá aula pra uma escola só, né? Eu dou aula pro CEF, dou aula pro Nova Dimensão, dou aula pro curso. Então, eu tô tendo que gravar vídeo atrás de vídeo. Tô tendo que me virar nos 30. Eu virei youtuber aí de uma hora pra outra. Nem sabia como é que gravava um vídeo. Vamos lá. Então, encontrando o MMC pela decomposição em fatores primos. É muito mais fácil. Tá certo? No caso, a gente vai usar sempre a decomposição simultânea. Esquece isso aqui. Tá? De decomposição simultânea, decomposição separada. Dá muito trabalho. Não tem necessidade. Se a gente pode aplicar logo o método prático, por que não aplicá-lo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever os números lado a lado e você vai decompor em fatores primos. Já deve ser a 4ª, 5ª aula que a gente faz só usando essa decomposição de fatores primos. Tá certo? Vou pegar aqui esse 71. Tem uns números bons aqui pra gente fazer agora. Tá? É mais uma prática, tá certo? Então, exercício 71, letra A, 40 e 60. Tá certo? Mesmo processo do MDC. Lembra? Quando você fazia o MDC pela decomposição simultânea, você colocava os números lado a lado e você vinha dividindo e você marcava os números. A diferença é que vai estar no final. Você não vai marcar os números que eu divido ao mesmo tempo, esquece isso. Você vai só dividir e você vai multiplicar todos os números no final. Tá bom? Então, olha lá. 40 e 60 por 2. Quero nem saber se divide os dois, tá? Você vai dividir no normal. Por 2, 10 e 15. Por 2, 5 e 15. Nenhum dos dois mais divide por 2. Eu vou ter que partir agora por 3. E por 5. Lembrando que não é obrigatório você pegar e dividir pelos fatores menores, tá? Você pode jogar o 5 lá no começo se quiser, tá? Não é muito usual, mas você pode fazer. Eu já vi muito professor, às vezes, até discutindo
falando que tá errado, que não sei o que, mas tá certinho, vocês vão ver que dá a mesma coisa, tá? É de comum uso você escrever esse número fatorado no final. O 2 ele aparece 3 vezes, tá? O expoente 3. O 3 aparece uma vez e o 5 aparece uma vez. Tá certo? Agora você vai pegar isso daqui e vai multiplicar. 2 à oitava dá 8. 3 vezes 5, 15. Lembrando que você não precisa fazer na ordem a multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá certo? E deixa eu ver aqui. 8 vezes 15 dá 80 mais 40, 120. Tem um macetinho, tá? Pra fazer de cabeça. Você tem o 15. O 15 é 10 mais 5. Tá? Isso daqui é só para quem está mais treinado. Se quiser pegar para fazer as coisas de cabeça, tá? Você faz 8 vezes 10 e 8 vezes 5. Por que você faz essa separação aqui? Porque vezes 10 é fácil, é só você botar o zero. Todo mundo faz. E 5 vezes 5 também é uma conta, vamos dizer assim, é uma tabuada conhecida, né? Ficando louco. Falando que hoje eu não estou bem. Então, 8 vezes 5, 40. Tá bom? Aí agora você pega o 80 e soma com 40, 120. Pronto, você fez de cabeça, tá? O ideal é que você faça isso aqui de cabeça, beleza? Mas você não erra que nem eu errei aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Pior que tá gravado, hein? 120. Tá certo? Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Letra B. 45 e 120. O processo é sempre o mesmo, tá? Por 2, eu gosto de fazer sempre pelo menor. Por 2, só divide quem realmente dividir. Por 2, não dá mais por 2, os dois números são ímpares. Por 3, 45 por 3 dá 15. 5. A caneta falhou. Por 3 de novo, 5 e 5. Por 5 para fechar, 1. Beleza? Vamos escrever ele fatorado para ficar bonitinho. O 2 aparece 3 vezes. 2 ao cubo. Vezes 3 ao quadrado. Aparece 2 vezes. Vezes 5. Tá certo? 2 ao cubo é 8. Vezes 9. Vezes 5. Lembrando, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou pegar e vou fazer 8 vezes 5. Porque dá 40. Número redondo, tá? 4 vezes 9, 36. Coloca mais um zerinho aqui. 360. Certo? Então 360 é o MMC entre esses dois camaradas aqui. Beleza? Bom, pessoal, então para esse vídeo aqui é só. Vou passar mais coisa para vocês no livro pelo Zap Zap. E muito provavelmente a nossa próxima matéria deva ser essa parte de geometria, tá bom? Depois eu vou passar uns exercícios complementares aí pra gente estar treinando essa parte de MMC e MDC, porque é muito importante isso aqui, tá certo? Vou melhorar o áudio também do microfone, porque esse microfone aqui que eu comprei, eu depois de muito tempo descobri que ele precisa de um tipo um amplificador, um alimentador, que vai dar mais energia para ele, por isso que ele fica com esse chiado quando você aumenta muito. E eu não sabia também, ele tem um lado certo para você utilizar. Se eu pegar e falar aqui como se fosse um microfone de palco, não sai som para vocês. Ele tem que, por enquanto, eu só liguei ele no computador, eu tenho que pegar e estar falando muito próximo e fica com chiado. O alimentador que eu comprei, eu não sei quando que vai chegar, ele vai tirar esses ruídos e vai dar mais força pro microfone também. Vou poder falar de mais longe, eu não preciso ficar beijando o microfone para dar uma qualidade melhor de áudio para vocês. Tá certo? Eu vou tentar estar melhorando aí os vídeos para ficar mais agradável para vocês também, tá? E até para poder divulgar o trabalho, né?
E vamos ver se um dia eu perco essa vergonha de estar aparecendo aí na câmera. Porque não é fácil não. Beleza? Mas é só isso aí, tá, pessoal? Fica com Deus aí todo mundo. Até a próxima.